Olá pessoal, chegamos à nossa última revisão, né? Quase que não sai vídeo, tá pessoal? Quase aconteceu algumas coisas aqui em casa e eu quase gravo vídeo, infelizmente eu consegui tempo e tô gravando pra vocês, tá? Vamos lá, questões um pouco da história retirada da própria lei orgânica do município. Algumas questões eu já botei aqui há muito tempo atrás, então a gente vai dar uma revisada, certo? Lá, não é possível precisar um momento de implantação da lavoura calcaíra no Baixo Contas, mas é possível estabelecer que a ocupação territorial e o povoamento estão relacionados à expansão da monocultura cacaueira. Entretanto, ao contrário do que se poderia pensar, ao se tratar de uma ocupação por meio da cacauicultura, o fluxo migratório não se deu a partir do eixo Ilhéus-Itabuna, principal área produtora. Ela é decorrente das atividades socioeconômicas providas a partir de letra A, Barra do Rocha e Jequié; B, Ibirataia e Jitaúna; C, Camamu e Barra do Rocha; ou D, Jequié e Camamu. Gabarito correto, letra A, B, C ou D. Pessoal, nosso gabarito aqui da questão ficou na letra D, tá? Então, veio a partir de Jequié e Camamu, tá? Tá aqui, ó. Ela é decorrente das atividades socioeconômicas promovidas a partir de Jequié e Camamu, tá? Os primeiros povoados. O processo de ocupação, fixação e formação dos primeiros povoados no interior do Baixo Contas, portanto, ocorre a partir de Jequié, que está na abrangência do Sertão da Ressaca, e Camamu. Jequié, a questão, né, é a proximidade geográfica que permitiu essa influência. Já no caso de Camamu, apesar da densa mata, dos caminhos íngremes e a distância, existia o aparelho oficial. A burocracia promoveu as condições para criar este vínculo, né? Então, Jequié, ele foi por questão geográfica mesmo, proximidade. Já Camamu não. Aí houve, né, a existência do aparelho, né, com relação à burocracia, que promoveu as condições para criar este vínculo, tá? Aqui, sobre Camamu, além das estradas abertas no século XIX, que delinearam os primeiros contornos regionais, tem-se informação de que a década de 1920, com população de 20.080 pessoas, era construído dos povoados de Acaraí, Pinharé, Cajaíba, Ambá, Arraial, Barcelos, Dois Irmãos, Rocha e Rio Novo. Rio Novo este, né, mais importante como núcleo comercial. Então, Rio Novo era o mais importante núcleo comercial. São estes últimos três distritos, né, Dois Irmãos, Rochas e Rio Novo, que lançaram as bases da urbanização do Baixo Contas. Então, os municípios de Dois Irmãos, Rocha e Rio Novo, eles formaram a base, né, da urbanização do território do Baixo Contas. Deles surgirão, respectivamente, os seguintes municípios, tá? Ubatã, Barra do Rocha e Ipiaú, tá? Então, daí surge o município de Ipiaú, que vem, né, do distrito de Rio Novo, tá, pessoal? Destaca-se o distrito de Rio Novo, que ainda nos primeiros anos do século XX passou a ser um entreposto importante, local de convergência de tropas originadas, principalmente de Jequié, que com sua mercadoria abastecia uma incipiente localidade, certo? Então tem um destaque aí para o distrito de Rio Novo, né, que hoje é o município de Ipiaú. O marco para o início do povoamento das terras que hoje compõem Ipiaú foi no seguinte ano: letra A, 1910, B, 1911, C, 1912 ou D, 1913. Então, o que a questão está pedindo, tá, pessoal? Presta atenção. Tá? O marco para o início do povoamento, tá? É isso aqui, ó. O marco para o início do povoamento
de Ipiaú. Gabarito da questão é a letra D, pessoal. Foi em 1913. Porém, todavia, entretanto, em 1912, tá, já havia uma agência arrecadadora de impostos. Desculpa, pessoal, tá? Na região da área da Água Branca do Riacho do Guloso, taxando diversos produtos, dentre os quais figura o cacau, com resultado de 595 arrobas, e o café, com 245 arrobas, no período de julho a dezembro. Gabarito letra D, né? Então, presta atenção, aqui, pessoal, tá falando o quê? A caneta. Pessoal, ao ano de 1913 como sendo o marco para o início do povoamento das terras que hoje compõem Piauí, tá? Então, marco para o povoamento do que hoje se tornou Ipiaú. Cuidado para não confundir na prova, tá, gente? Não estou perguntando a data de fundação do município, certo? A partir de 1916, se observa uma ampliação das agências arrecadadoras para locais como Oricó Grande, Córrego de Pedras, Funil, Rocha e Formiga. Apenas em 1917, nos documentos da arrecadação, serão encontrados os primeiros registros sobre Rio Novo, o que denota que o local teve uma ocupação posterior, tá, aos demais citados. Apesar disso, né, apesar de ser um pouco mais tarde, o local ele ganhou destaque em relação aos demais. Então, mesmo o registro ocorrendo ano depois, né, ele obteve um maior destaque dentre os demais municípios citados. E passou a ser o mais importante como núcleo comercial de todos os povoados de Camamu, tá? Então, o mais importante como núcleo comercial de todos os povoados de Camamu era Rio Novo. Questão número 30. Rio Novo, atual Ipiaú, surgiu com a denominação de Alfredo Martins, distrito de Paz de Camamu, no seguinte ano. Letra A, 1912, B, 1914, C, 1916 ou D, 1918. Gabarito da questão aqui, pessoal, ficamos na letra C, 1916, tá? 1916. Aqui, ó. Rio Novo, atual Ipiaú, surgiu oficialmente em 1916 com a denominação de Alfredo Martins, onde era o distrito de Paz de Camamu. Foi criado através da Lei Municipal número 90, de 1º de junho, ato retificado pela Lei Estadual número 1156. Lá para mais um trecho aqui para a gente ler. Simbora. O antigo arraial, situado às margens do Rio de Contas, possuía uma posição geográfica privilegiada e, por isso, foi conhecido inicialmente através da tradição oral como rapatição, acho que é isso, denominação com várias hipóteses para o seu significado. Lá temos 4 hipóteses aqui, tá? Segundo a Enciclopédia dos Municípios, a origem do nome foi devido a uma briga entre duas mulheres, na qual uma delas utilizou contra a outra um pedaço de madeira em brasa tição. Já a segunda hipótese fala que já o historiador Emerson Pinto de Araújo levanta a hipótese que o toponômio pode decorrer do uso generalizado dos rifles de repetição. Terceira hipótese. Outra explicação é de que o nome advém de uma corruptela do termo repartição, posto de arrecadação tributária, instalado no local em 1926. E a outra explicação, né, outro nome que utiliza para se referir ao núcleo populacional que foi forçado de Piauí foi o de Encruzilhada do Sul, que é uma alusão à convergência de caminhos que ligavam a Camamu, Jequié e Boa Nova. Beleza? Então temos 4 hipóteses aí para o nome, né? Essa questão aqui, se cair, pessoal, vocês vão dar risada, tá? Então vocês, se cair essa questão aqui, primeiro, vocês vão acertar. E foi uma questão que eu jamais pensaria que é bom que eu poderia comprar uma coisa dessa, tá? Vamos lá. Na parte de cima do arraial, nas imediações do local onde hoje se encontra instalado o prédio do escritório da CEPLAC, havia um curral de matança de gado bovino. Muita gente confunde, né? Fala gado achando que é só de boi, né? Bovino. Tá, pessoal? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Gado não necessariamente significa bovino, né? Boi, vaca. Isso é para outra aula, tá?
dando assim origem à rua de Curral, que se estendia margeando o rio de Contas até a atual rua Antônio Bernabé da Silva, que já foi chamada de letra A, 10 quartos, B, 10 quintos, C, 10 sextos ou D, 10 oitavos. É com vocês, tá? Finalizaremos o vídeo agora. Questão, letra A, B, C ou D. Gabarito da questão, pessoal, ficou na letra A. Era conhecida como 10 quartos, né? 10 quartos, tá, pessoal? Ó, margeando o rio de Contas até a atual rio Antônio Barnabé da Silva, que já foi chamada de 10 quartos. É isso aí, pessoal. Me despeço de vocês agora, tá? Fique com Deus, bons estudos, uma excelente prova a todos vocês amanhã, tá? Uma dica que eu dou, pessoal. Eu sei que a gente fica ansioso, né? Fica estressado, fica assim, um pouco aperreado na hora da prova, mas se você conseguir manter a calma, tá, pessoal? Tente ter uma noite de paz, que é o mais importante. Eu já passei por situações complicadas aqui, tá? Eu sei que quando você faz a prova com calma, tá? Não que seja confiante, tá? Você ter calma não quer dizer que você esteja confiante. Ou não. Tá? Isso é papo outra coisa. Mas se você manter a calma na hora da prova, tá? E de boa, se você tá em dúvida da questão, você pula para outra. Faça aquelas que você já sabe. Vai deixando as dúvidas para depois, tá? Porque quando você força o seu cérebro a pensar em uma coisa que você não está lembrando no momento, você pode danificar outras lembranças, certo? Ah, essa questão eu sei, a terceira já não sei. Destaca ela, pula para as outras, tá? E não esquece, pelo amor de Deus, de voltar e conferir, tá? Se você sabe que a questão está correta, certo? Tu já marca no gabarito, tá, pessoal? Você faça isso, marca o gabarito para não trocar essa bendita questão na prova. Foi o caso disso que eu não passei no concurso, certo? Então é isso, pessoal. Recado dado. Desejo uma excelente prova a todos vocês. Que Deus abençoe cada um aqui do canal. Agradeço de coração quem apoiou o canal, quem comprou o material, tá? Então fique com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!